Gente, o Rosina de AZ dessa semana, em homenagem à consciência negra, ele está completamente diferente. Eu não tenho prática com essas tecnologias, não sei como eu posso corrigir, lidar com algumas coisas. Então eu espero sinceramente que vocês não fiquem tristes, mas eu estou aprendendo. O programa dessa semana é um bate-papo com o Ricardo Riso. Ele é agente literário. O cara é uma fera em literatura, especializado na literatura negro-brasileira. Como ele diz, ele acha, dentro do movimento, dentro de todo o estudo que ele tem sobre a negritude, sobre a consciência negra no Brasil, ele se autodenomina negro. Ele é negro. E ele diz que prefere que seja chamado dessa forma. Preto é uma questão cultural brasileira. E afrodescendente nem sempre expressa o respeito que se deve ter. Então, eu vou fazer como ele diz. Eu vou falar negro. E o bate-papo está fascinante sobre literatura. E ele faz um apanhado histórico das vozes negras dentro da literatura. Eu quero dizer que vocês devem consultar o Armazém Berger, ligar para lá. Eu não decorei o telefone, mas os meninos vão colocar aí para você na telinha de vocês, tá? Curtam bastante. Semana que vem eu tô ao vivo. É que hoje eu estou em outro lugar fazendo mais um especial Rosina de A a Z. Curtam bastante. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, Comer, meter, fuder. Aê, garanhão, Pegador. comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Eu hoje estou aqui batendo um papo com o Ricardo Riso. E eu convidei o Ricardo porque amanhã
20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. E o Ricardo trabalha com literatura de vozes negras. Eu posso falar vozes negras, Ricardo? Sim, tranquilo. Então, ele faz, ele é como se fosse um agente literário, trabalha acho que para 2 editoras, faz doutorado em literatura, estudos literários, faz parte do movimento em defesa dos direitos dos negros aqui no Brasil, e ele tem muito conhecimento a esse respeito, e eu sei que eu erro demais em muita coisa. A primeira coisa que eu quero que você esclareça, Ricardo, porque eu sempre fico com essa dúvida, eu sei que você já me explicou uma vez, eu posso falar negro? Ou eu tenho que falar afrodescendente? Ou eu tenho que falar preto? Porque essa é uma discussão que eu já até debati com a minha filha, que ela acha que eu tenho que falar preto e não negro, que ela acha que negro é pejorativo e que o preto não é. Ou eu tenho que falar afrodescendente. Me oriente, porque às vezes eu fico perdida. Bom dia, boa tarde aos acompanhantes do canal. Muito obrigado, Rosina, pela oportunidade. A respeito dessa questão, eu vou passar a minha opinião a respeito, né? Que entre nós negros essa é uma questão que gera divergência. Ah, entendi. Eu tenho por opção a palavra negro. Por quê? Respeitando o passado histórico de lutas do movimento negro, no qual, desde a imprensa negra, no início do século XX, as principais organizações políticas, de associativismo, grêmios recreativos, incluem a palavra negro no seu nome. Nisso daí eu sigo a formulação do Kuti, o escritor e doutor em teoria da literatura, né? Um dos criadores da série Cadernos Negros, né? É uma formulação dele da qual eu compartilho. E assim, a gente pega Imprensa Negra, Frente Negra Brasileira, nos anos 30, que foi a maior organização negra já existente nesse país. A gente tem o Teatro Experimental do Negro, que foi fundado pelo Abdias do Nascimento no final dos anos 40, aqui no Brasil. Hoje, na academia, nós temos o COPENE, Congresso de Pesquisadores Negros. Né? Entendi. Você tem o Movimento Negro Unificado, entendeu? Então, as maiores organizações negras, elas utilizam a palavra negro. E o afrodescendente, ele me incomoda muito porque se toda a humanidade é originária do continente africano, por que somente os negros são afrodescendentes? Entendeu? Entendi. Aí a questão do preto hoje ela é uma reivindicação, né, das novas gerações, né? E, muito baseado no movimento negro norte-americano, né? E lá eles usam black, né? É o preto. E que lá eles têm essa questão do colorismo, né? Mas lá é uma outra realidade. É uma outra construção histórica, é uma outra formulação sócio-histórica, né, da sociedade, que difere da nossa. Aqui nós temos todas essas gradações que estão no pardo e tal, e que gera um certo problema em razão do ideal de branqueamento, que é esse ideal de branqueamento que vai tornar essa configuração racial nossa aqui extremamente confusa, né? Entendi. Eu sei que existe muito preconceito velado e isso me incomoda. Eu não sofro esse preconceito, mas eu tenho
amigos que sofrem e alunos que sofrem. Né? Eu não posso esquecer que eu também dou aula em escola pública. Uhum. Então, eu tenho alunos que sofrem esse preconceito. E isso me incomoda. Né? Mas eu convidei você aqui primeiro para me esclarecer qual o termo. Então, como brasileiro, eu devo usar negro, porque os movimentos mais importantes se autorreferenciam negro. Né? O black é lá nos Estados Unidos com outra construção histórica. Ok? Frisando, Rodrigo, que essa é uma posição minha, né? Tá. É uma você pode escutar de outro pesquisador, de uma outra pesquisadora, totalmente depois contrária. Legal. Depois eu até vou convidar para fazer esse confronto. É bem interessante. Mas eu queria que você falasse dos autores negros, dos escritores negros que você, de alguma forma, representa. Eu quero ouvir um pouco dessa literatura, porque eu já estudei literatura africana de língua portuguesa, mas não eram necessariamente escritas por autores negros. Mia Couto é branco, né? Onde há até que é negra, mas o Mia Couto não, e só se fala em Mia Couto. Então, eu quero ouvir. Carolina Maria de Jesus é negra, brasileira, mas virou moda. Parece que virou moda. Né? Conceição Evaristo virou moda. Eu não quero que seja essa representação porque é moda. Eu quero conhecer o valor da pessoa, sabe? E não o modismo. Tá. Pois é, até porque a moda ela é efêmera, né? Pois é, exatamente. Então, só isso daí já... Só quando falam que a literatura negra está na moda, isso me incomoda demais, né? Porque parece que é algo momentâneo, daqui a pouco passa e a gente deixa para lá. Então, a nossa literatura negra, eu gosto de pensar o seguinte, que ela vem desde o século XVIII, com a escravizada Esperança Garcia. Tá? A Esperança Garcia, ela escreveu uma carta, né, retratando os maus tratos que ela sofria e direcionou essa carta ao governador da capitania do Maranhão à época, né, do Piauí, Maranhão, né, na época. Né? E muito do conteúdo dessa carta, depois a gente vai perceber nos textos contemporâneos. Tá? Olha, que interessante. Em relação à fratura da família, né, em razão da ordem colonial que separava os escravizados, né, em relação à violência estrutural, né, do sistema colonial. Então, a Carta da Esperança Garcia, do dia 7 de setembro de 1770, ela é de suma importância como o início de uma história literária negra. E a Esperança Garcia, recentemente, a OAB do Piauí a reconheceu como advogada, pois tratou essa carta como a primeira advogada do Estado, pois tratou essa carta como a primeira petição feita no Estado do Piauí. E o dia 7 de setembro passou a ser o Dia da Consciência Negra naquele estado. Olha, que interessante. Então, e ela era advogada? Não, ela fez uma autodefesa. Era escravizada, né? Supõe-se, por ela ter sido escravizada pelos jesuítas, né? Que aí ela teve acesso à alfabetização, à escrita, né? Mas não se sabe depois do paradeiro dela, né? O que aconteceu com a família dela, que a família dela tinha sido separada pelo senhor, que anunciou bastante violento. Então, é um documento muito importante, essa Carta da Esperança Garcia. Que, inclusive, ela teve voz, né? Ela teve voz, a primeira voz negra feminina. A primeira voz negra a se, digamos, não é nem revoltar, mas a se posicionar diante dessa sociedade escravocrata e cruel. Exato. Pode ser isso? Exato. E a Esperança Garcia, então, acho que é um marco muito importante para a gente lembrar sempre, né, do que foi
todo esse processo cruel, né? Tem até uma escritora, Sônia Rosa, ela escreveu um livro infantil, quando a escrava Esperança Garcia escreve uma carta, que é um livrinho bem bacana, bem interessante. Tá? E da Esperança Garcia, eu posso citar outra mulher muito importante, que hoje é bastante estudada, que é a Maria Firmina dos Reis. Ela eu não conheço. A Maria Firmina dos Reis, ela inaugura o romance abolicionista no Brasil, em 1859, com o romance Úrsula. O nome do romance é? Úrsula. Úrsula. Olha, Úrsula. Significativo. Hoje o romance Úrsula já tem uma série de edições, né? Ele está em domínio público, mas a história dele foi uma história de apagamento, mais uma história de apagamento também, porque ele foi lançado em 1859 e a segunda edição só aconteceu na década de 70 do século XX. Caramba, 1859. E só no século XX a segunda edição. Hoje a gente diria que ela foi cancelada. Aí houve uma terceira edição em 88, com o centenário da abolição, né? E a partir da Lei 10.639, nós tivemos uma série de edições. Hoje é um romance bastante pesquisado, bastante difundido, inclusive em algumas escolas. E ela faz denúncias do sistema? A Maria Firmina dos Reis, no romance Úrsula, tem todo aquele esquema do folhetim, aquela estrutura do folhetim, né, de um triângulo amoroso e tal, mas o que é legal no Úrsula são as vozes dos personagens escravizados. São 3 personagens escravizados que fazem o contraponto a essa ideia principal do romance. E no Úrsula tem agora esqueci o nome da escravizada, que é muito interessante, acho que agora me fugiu o nome dela. A descrição que essa personagem faz da forma como ela foi capturada, a travessia do Atlântico, né? E a chegada dela aqui no continente americano. Então, nossa, ela faz esse relato. Então, é um relato. Tem esse relato. É muito bacana, entendeu? Então, vou procurar, vou pesquisar para ver. Úrsula marcou época, né? E ele difere completamente do romance, do romantismo brasileiro, né? Porque de Machado de Assis, né? E dos outros. Do Cortiço, daquele do Bom Crioulo, que agora me fugiu o nome, do Joaquim Manuel Macedo, né? Que é da Moreninha. Fez a Moreninha, fez aquele... A Luísa Azevedo é do Cortiço, do Bom Crioulo. José de Alencar. Então, o Úrsula é uma voz dissonante naquele período. E ainda mais uma voz feminina. Uma voz de uma mulher negra e lá no Maranhão. E lá no Maranhão. Então, a Úrsula Maria Firmina dos Reis hoje é um nome marcante na nossa literatura negra e bastante comentada, né, e estudada no meio da literatura. Tá? Outro autor que também dessa época, que merece importância, é o Luiz Gama. O Luiz Gama ele é muito reconhecido pela sua importante trajetória como advogado, né? Já que ele conseguiu se formar advogado. A abolição de diversos e centenas de escravizados, né? Mas ele também foi poeta. Entendeu? Então tem um livro dele chamado Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, e que ele tem um livro de poesia que a sátira, né, aparece como e a ironia aparecem como uma verve muito, muito interessante. Né? E ele era contemporâneo de Cruz e Souza? Ele veio antes, né? Tá. Veio antes. O Cruz e Souza, quando surge, né, no final do século XIX, passa a ser reconhecido como o grande nome do simbolismo brasileiro, né? E o Cruz e Souza, a crítica foi extremamente perversa com ele, na crítica literária. Porque a crítica não considera poemas como Caveira, Escravocatas
Emparedado, que são poemas que ele vai estar lá utilizando aquela linguagem maravilhosa do simbolismo para denunciar o racismo e essa estrutura extremamente desigual, né, que o racismo faz aqui no Brasil. É uma imposição. Algo parecido aconteceu com Machado de Assis, né, que Machado de Assis tem um livro do professor Eduardo de Assis Duarte, da UFMG, que aliás, é o coordenador de um projeto muito bacana, que é o Literafro, né, que é um portal onde tem a reunião dessa produção literária negra, né? Sim. Parte dessa produção literária negra. E o professor Eduardo de Assis ele escreveu o livro Machado Afrodescendente. E ali ele apresenta, né, nos diferentes gêneros que o Machado atuou, o seu ponto de vista em relação à escravidão, de denúncia da escravidão, mas naquele jeito de caramujo, né? Da metáfora de caramujo do Machado de Assis. E Machado de Assis, é importante a gente frisar que ele vai denunciar a branquitude das elites brasileiras. Ele tem um tom irônico para fazer isso e muita gente não consegue capturar as denúncias. Exatamente, né? Exatamente. Porque ele é sutil, ele é irônico, e aí o pessoal não enxerga nisso a denúncia que ele faz. Eu me lembro que no livro que o professor pediu para a gente ler, Isaú e Jacó, a figura feminina ela é extremamente importante. E ele mostra... Eu sei que estou fugindo um pouco, porque a figura feminina é completamente branca. É uma mulher branca, com os hábitos brancos, obrigado pela família, mas ela não quer nada disso, ela quer outra coisa. Ela acaba enlouquecendo porque a alma não quer ceder às pressões sociais. E ela enlouquece. Praticamente enlouquece. Né? Ela é conduzida a um estado de loucura. Não que ela tenha se tornado louca. É muito interessante o que Machado faz com essa personagem feminina, mostrando que não apenas existem as questões dos negros, dos pobres, mas que as mulheres também são as minorias sufocadas e, de algum modo, escravizadas. Né? Mas ele coloca como a branca, entendeu? Não é negra. Eu acho Machado muito perspicaz, interessante. Exatamente. Você não pode ler de qualquer jeito, você tem que entender as entrelinhas. Exato. E essa é a grande característica do Machado, que uma parte, inclusive da nossa literatura negra, não conseguiu compreender, né, das táticas que ele utilizou à época. Né? Que a gente tem que pensar, é importante ter isso em mente, que Machado, Cruz e Souza, Luiz Gama, eles não tinham o que seria o leitor ideal, né, o leitor negro. Eles estavam escrevendo para brancos. É verdade. E viviam em um certo isolamento no que se trata dessa questão racial. Escreviam para brancos letrados. Brancos letrados. E numa época na qual as teorias raciais, as teorias racistas, estavam em voga no país. Não? Eu lembro de que, falando bem lá a Charles Darwin, né, dizendo que a raça negra era inferior à branca em inteligência, em imunidade, não sei o quê. Várias teorias, como você disse, extremamente racistas, impondo no imaginário questões muito mais sérias, né, do que as questões só de pele. Né? E nesse sentido, a nossa literatura brasileira, a nossa literatura canônica, ela é extremamente assim, culpada, né, de alimentar esse imaginário que chegou até hoje, que chegou até os nossos dias.
É verdade. E muita gente ainda acredita nisso. Então, esses livros canônicos, né, eles são o Curtiço, meu Deus do céu, é um livro extremamente racista. Porque as representações ali da Rita Baiana, né, são terríveis, né? Então, o racismo da nossa literatura ele é tão grande, que quando a gente pega a escrava Isaura, o Bernardo de Guimarães, essa escravizada, ela tem qualidades tão puras, entre aspas, né? Que ela é branca. Que não poderiam estar no corpo negro. É verdade. Então, mas olha, isso desde Iracema, né? Desde Iracema, Lápis de Mel. Iracema tem isso também. Você elimina o negro da história. Né? Então, e elimina o índio também. E acaba por eliminar o índio também. Mas Iracema é uma índia branca. Entendeu? Então, a literatura brasileira, se o racismo existe no Brasil, a literatura brasileira ela tem uma participação muito grande mesmo. E só que é velado, né? As pessoas não assumem, né? No velado, eu não Muitas concordo. Situações Eu não concordo muito com o velado, não, porque a estrutura racial ela vive de impedimentos. E os impedimentos existem. Né? Sim. Não, é verdade. Então, tá certo. O velado ele não me agrada nesse sentido. Não. Eu, quando falo velado, eu penso nas pessoas, na relação das pessoas, mas quando você me chama a atenção para a estrutura, realmente, vocês são. O negro é vetado desde a hora que acorda. Isso é real, né? A hora que dorme, isso é real. Não, só o anúncio no jornal de boa aparência, que eu convivi com esses classificados a minha vida inteira. Né? E eu demorei para entender que o boa aparência é que tinha que ser branco e não negro. E teve que ser proibido, né? Pois é. Não, mas é engraçado que a coisa é tão, como você diz, pode ter alguma sutileza em determinadas situações, entendeu? Mas não é sutil. É que demorou muito a cair a ficha para mim. Quando eu lia De Boa Aparência, eu achava que queria, ainda mais quando pedia a moça, né, uma mulher bonita, eu pensava por um outro olhar, né, um olhar que a gente sempre sofreu no trabalho, agora que é menos, que é a questão dos abusos. Né? Que não é o assunto de hoje. Eu nunca tinha olhado pelo olhar do boa aparência, que queria dizer que não podia ser negro. Depois é que caiu a ficha, eu custei amadurecer e enxergar isso, que é também uma questão de amadurecimento, de você aprender a olhar para fora de si. Né? Isso é amadurecimento. Eu, quando olhava apenas para mim, situação de mulher, né? Não era nem a correlação de cor, mas mulher, eu só enxergava o meu lado. Né? Só aquilo que poderia afetar a mim. Mas você vai vivendo, vai amadurecendo, você aprende a olhar o outro, né? Enxergar o outro, não apenas assim. Aí eu custei a entender, por isso que isso ficou na minha mente. Quando eu vejo boa aparência, eu descarto, porque eu não quero esse tipo de patrão, nem esse tipo de emprego, né? Exato, porque já está implícito que negros não é um ambiente, um ambiente preconceituoso, então também não serve para mim. Eu acho que a minha postura como cidadã tem que ser essa. Exato. Recusar qualquer forma. E aí, quando você sugeriu aqui, você colocou alguma coisa do século XXI, a lei e as editoras de produção de conhecimento negro brasileiro. Como o tempo é curtinho,
Você pode falar um pouco sobre isso, Ricardo? Porque aqui em Petrópolis, eu sei que você não é de Petrópolis, eu estou morando em Petrópolis, tem um movimento negro muito atuante. Mas, assim, é muito difícil para qualquer um aqui, conseguir publicar livros dentro de livros conceituais. A literatura aqui ainda não tem muita voz, não. Apesar do movimento negro ter voz, mas é na música, é na dança, sabe? É na comida, que a gente tem polo gastronômico aqui. E eu gostaria de compreender essa questão da literatura do século XXI, porque, como eu agora sou uma das conselheiras municipais de cultura, e exatamente do segmento literatura, eu quero compreender para poder auxiliar nesse aspecto, de dar voz a quem escreve, faz poesia, a essa literatura negro-brasileira, que eu quero dar voz a eles também. Então, esse é um tema do qual eu gosto muito, até porque onde eu atuo, né? Eu trabalho para Kitabo, Livraria Negra e Editora, sou coordenador editorial dessa livraria, e também trabalho para Ciclo Contínuo, lá de São Paulo, que também é uma outra editora negra. Já trabalhei para Nandiala, que é de Belo Horizonte, também uma outra editora negra, essa da professora Iris Amâncio, e a Ciclo Contínuo do Marciano Ventura. É importante a gente pensar que nos anos 70 e 80, a chamada geração, quando inicia essa geração contemporânea da nossa literatura negra, né, esses autores tinham uma dificuldade enorme de publicar seus livros. Eles não eram aceitos, as recusas eram constantes. Então, isso mudou? Olha, de certa forma, não. Foi o que eu imaginei. E aí, se eu conhecer pessoas que escrevem, que estão procurando onde publicar seus escritos, eu posso dar o seu contato, Ricardo? Pode ser. E procurar essas editoras que eu citei aqui, as editoras negras. Certo. Né? Hoje, além dessas, a gente tem a Figura de Linguagem lá em Porto Alegre, tem alguns toques negros lá em Salvador, tem uma série de outras editoras que têm um olhar mais sensível para esse material, e esse olhar é muito importante, principalmente para a confecção do livro infantil, né? No que diz respeito às imagens, né? A representação das figuras negras. Né? Porque não é só colocar um menininho negro no meio dos brancos, né? Não é. E a relação com a ilustração é uma relação tensa também. Entendeu? Então, para você ter ideia, em 78 surge a série Cadernos Negros. A série Cadernos Negros, ela anualmente publica um livro de poesia e no ano seguinte contos. E ela está em atividade até hoje. A Cadernos Negros chegou no seu número 44. Né, olha que espetáculo. De publicações ininterruptas. E as antologias, nos anos 70 e 80, elas foram uma saída para as autorias negras publicarem, que era uma forma de você... Primeiro que publicar um livro sempre foi caro. Né? Os custos gráficos são caríssimos, né? Então, sempre foi algo... impeditivo, né? Isso já se torna algo impeditivo, né? E nos anos 70 e 80 surgiram várias antologias de escritores negros que foram fomentando essa literatura, assim como publicações individuais. Mas só que essas publicações, elas eram muito espaçadas. Nos anos 70, 80, 90, né? A gente não tem assim autores com uma sequência, né, de uma vida literária intensa em publicações. Certo. Se você pegar nomes como Kut, Miriam Alves, Alice Mogg, a própria Conceição Evaristo, né, que ela vem publicando desde o início dos anos 90, existem, né,
buracos, né, editoriais nas suas trajetórias. Né? Entendi. Então, muito porque esses escritores têm um posicionamento político de enfrentamento ao racismo. E esse enfrentamento ao racismo não é qualquer editora que aceita Isso incomoda, né? a publicação de um livro assim, né? Entendi. Isso, inclusive, é um impedimento para que esses autores cheguem a uma Academia Brasileira de Letras, por exemplo. Agora, eu não vou nem comentar, viu? Agora, eu vou só rir, tá? Agora nós tivemos o caso do Salgado Maranhão, né, que é um poeta bastante premiado, tanto no Brasil quanto no exterior. E olha que ele não tem nenhum posicionamento assim tão firme quanto outros, mas foi recusado. Tudo bem que entrou o Gilberto Gil, ótimo, parabéns, amo o Gil. Fiquei muito feliz com a entrada dele. Mas daí ele ocupar uma vaga que poderia ser do Salgado Maranhão, aí eu já acho que... porque a produção literária do Gil, né, não é tão música, grande. Né? É música, né? Porque é música, né? Pois é. Então, não, e eu não vou nem comentar a outra posse, a outra cadeira, né? Eu prefiro nem comentar. Terrível. E aí a gente teve uns 2, 3 anos o caso da Conceição Evaristo, né? Que foi completamente rejeitado. E assim, a gente fica se perguntando o que falta, né, para um autor negro ser reconhecido, né? Porque a gente pega o exemplo da Conceição Evaristo. Poxa, a pessoa escreve romance, conto, poesia, tem os seus ensaios, que são extremamente pertinentes para a literatura brasileira, é doutora em literatura. E aí o que falta? E pensar que quem criou a academia foi Machado de Assis. Foi Machado de Assis, verdade. Né? Então, aí já fugindo um pouquinho da nossa questão, né? Mas retomando, com a Lei 10.639, de 2003, a lei que obrigou o estudo de história e culturas africanas e afro-brasileiras, nós tivemos um boom, entre aspas, né, de publicações e nas diferentes áreas nas diferentes áreas negras, né, que tratam do negro. Então, desde então, a gente passou a ter uma maior proliferação mesmo de publicações, principalmente de literatura. Então, hoje nós temos autores como Cidinha da Silva, Ricardo Aleixo, Ronald Augusto, diversas publicações, né? Elisa Lucinda voltou a publicar recentemente, tem Lívia Natália, tem muita gente. Tem aquele menino da Cidade de Deus que faz um relato fantástico, eu esqueci o nome do livro dele, que é também baseado na vida real dele. E aí você tem movimentos paralelos também, né? que é o movimento de literatura periférica, literatura marginal, literatura periférica com a Nanda Rosa, com a Elisandra Souza, essa literatura marginal capitaneada pelo Ferrez. Né? Então, a gente tem uma série de outras vertentes surgindo, e é importante também pensar, quando eu pego esse pessoal da periferia, do marginal, eles lançaram também manifestos. Né? O Sérgio Vaz, ele lançou o Manifesto Antropofágico da Periferia. Olha, que fantástico! Eu tenho que ter acesso a isso, eu tenho que ler isso, eu vou pesquisar. É muito importante mesmo, porque ele está fazendo uma referência direta a Oswald, modernismo, né? E ele diz, né, que a mão que liberta não pode vir da mão que escraviza. Né? É verdade. Ricardo, nós estamos com o tempo vencido, o meu programa é, sim, curtinho, e eu, infelizmente, vou ter que cortar aqui a gravação, mas a gente pode continuar o papo depois. Posso só dar seguida. Só dar uma última coisa. Isso. Vamos ser bem breve. Neste ano, nós estamos comemorando 50 anos do Dia da Consciência Negra. E o Dia da Consciência Negra ele é bastante especial, porque ele é um contraponto
ao 13 de maio. O Dia da Consciência Negra foi a data que o movimento negro escolheu, né, para celebrar um dos nossos heróis, que é Zumbi dos Palmares. E que o primeiro grupo a manifestar essa homenagem foi o grupo chamado Palmares do Rio Grande do Sul, que tinha entre seus integrantes Oliveira Silveira, que foi um grande poeta também do Rio Grande do Sul, e que neste ano, esse Vivo Força estaria completando 80 anos. Desde? Olha que espetáculo. O Ricardo também é cultura. Ricardo Riso. Ricardo, você quer deixar um contato ou passa no particular para mim, depois eu divulgo? Quem quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail é risoatelier@gmail.com. Riso, R-I-S-O, atelier com final E, @gmail.com. Ricardo, obrigada. Infelizmente, eu preciso encerrar, porque eu só tenho 30 minutos de programa. PVC, 20 anos com você.